Amigos, meu nome é Vinícius Talon e existe prazo para a realização do júri após a decisão de pronúncia? Esse tema é muito interessante porque a duração razoável do processo, prevista constitucionalmente, não instituiu um prazo fixo, um prazo pré-determinado de duração de cada processo. Quanto à duração razoável do processo, há uma observância necessária dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto. E essa duração razoável do processo normalmente vem sendo observada apenas em caso de réu preso, porque se o réu está solto, a jurisprudência não tranca o processo normalmente, porque há uma demora indevida desse processo. Portanto, temos a duração razoável do processo sem um prazo fixo, devendo avaliar no caso concreto a complexidade, os atrasos, a motivação desses atrasos, e da mesma forma é uma duração que vem sendo aplicada unicamente em relação a réus presos, para conceder a liberdade por excesso de prazo e continuar tramitando o processo ainda assim. Vejam que, em relação ao processo do júri, temos duas fases. A primeira fase de instrução, a segunda fase propriamente da instrução em plenário e também da realização dos debates orais e do julgamento pelos jurados. E o que eu estou perguntando é se há uma duração, se há um prazo para a realização desse ato específico que é o júri. A realização dos debates, a realização da quesitação e a sentença com a dosimetria da pena, se for caso de condenação, ali no plenário do júri. Há um prazo para a realização do júri quando, logo após a decisão de pronúncia. Em alguns casos, quando o réu está solto, se o réu está solto, a demora pode ser até favorável, porque pode gerar ou pode viabilizar a prescrição. Imaginem um caso de réu solto acusado de tentativa de homicídio com uma grande chance de desclassificar para lesão corporal. Se desclassificar para lesão corporal e houve um grande atraso, há muita chance de ocorrer a prescrição, porque a pena da lesão corporal é muito baixa, até a pena da tentativa de homicídio pode ser baixa, dependendo também da fração de diminuição de pena a ser aplicada. Mas quando se trata de réu preso, o atraso pode ser prejudicial, porque se o réu está preso, já entendemos que há uma gravidade no crime e, portanto, a pena deve ser alta. Logo, não tem chance de ocorrer a prescrição. E se está preso e não tem chance de ocorrer a prescrição, a única melhora que pode ter é uma redução da pena, afastando uma qualificadora, por exemplo, no plenário, ou a absolvição. E aí será absolvido tendo permanecido preso aguardando a realização desse júri, o que é horrível, permanecer preso e ser absolvido por um crime que não ser absolvido porque não cometeu o crime ou porque o crime foi praticado em legítima defesa, tanto faz, mas permaneceu preso por esse tempo que não vai voltar. Portanto, a duração do processo pode ter características diferentes em relação a réu solto, viabilizando a prescrição, por exemplo, ou a réu preso, que não tem muita chance de prescrição, dependendo do crime, e também, se for absolvido, vai ficar sempre com aquele sentimento de que ficou preso por algo que ao final foi absolvido. Mas, em relação ao júri, temos uma previsão não de prazo, mas de desaforamento. Leiam o artigo 428 do Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte: o desaforamento também poderá ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Portanto, o que temos aqui é o seguinte: caso não seja possível realizar o júri no prazo de 6 meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia,
temos essa possibilidade de desaforamento, é cabível desaforamento para outra comarca. E aí há o risco de que, obviamente, transferindo o processo, o julgamento para uma outra comarca, fazendo o desaforamento, essa outra comarca também tenha excesso de trabalho, também esteja cheia de processos. Mas o que esse artigo 428 do Código de Processo Penal institui não é um prazo propriamente. Ele não está dizendo que o júri tem que ser realizado no prazo de 6 meses após o trânsito da decisão de pronúncia. Está dizendo que pode ser realizado depois, mas quando passa esse prazo de 6 meses e há comprovado excesso de serviço, é possível o desaforamento, é possível mandar aquele julgamento para uma outra comarca. E aí, passado esse prazo de 6 meses, se o réu está solto, é possível tentar o desaforamento. Se o réu está preso, é possível tentar o desaforamento e é possível também tentar o excesso de prazo na formação da culpa, o excesso de prazo, portanto, para a realização do júri. E isso já foi até julgado pelo STF no habeas corpus 98.665 de 2010, em que o STJ disse que, o STF, melhor dizendo, disse que se ultrapassado o prazo de 6 meses sem que ocorra o desaforamento, então se passou o prazo de 6 meses sem julgamento e sem desaforar, sem fazer o desaforamento, o juiz deve avaliar se a prisão cautelar excedeu o prazo, se há um excesso de prazo na prisão preventiva, portanto, para conceder a liberdade ao acusado e realizar o júri em seguida. E aí, concedendo a liberdade por excesso de prazo, o júri já deixa de ser tão urgente. Ainda é cabível esse desaforamento, mas não há um tratamento de urgência na prática forense. Portanto, de certa forma, não temos um prazo para a realização do júri após a decisão de pronúncia, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. O que temos é o prazo de 6 meses para que o júri seja realizado, e se ultrapassar esse prazo, não é que o júri não será realizado mais, é cabível o desaforamento. E aí, com o desaforamento, ele vai passar em muito o prazo de 6 meses que é necessário para o próprio desaforamento. E além disso, se está preso, tem que reavaliar se há excesso de prazo na formação da culpa, considerando esse atraso superior a 6 meses para fazer o júri ou o desaforamento. Por isso, temos essa previsão não de um prazo para o júri ser realizado, mas sim de uma possibilidade de desaforamento e, segundo a jurisprudência, como nesse caso que eu citei do STF, para reavaliar o excesso de prazo, caso ultrapassado esse prazo de 6 meses e o réu permaneça preso de forma cautelar, preso preventivamente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.